Gente, então hoje eu vou estar mostrando para vocês como que faz para fazer backup dos drivers do computador, porque muitas vezes você tem o seu computador e não tem os drivers da sua placa-mãe. Então vou estar instalando um programa aqui mostrando como funciona para criar o driver, até mesmo que você passa a ter o driver da sua placa-mãe com os drivers. Quando você tiver que formatar, você não vai se preocupar mais com o driver. Então é o seguinte, só vou abrir o Windows Explorer aqui, ó. Windows Explorer. Vou vir aqui no meu computador, disco local D2 ponto, programas utilitários, são os programas meus. Vou procurar pelo programa aqui que é o MyDriver, então vou estar usando o MyDriver. Aqui eu tenho o instalador do MyDriver, então vou estar instalando ele agora. Dei um duplo clique, vamos lá, próximo, aceito o contrato, próximo, deixo como essa pasta padrão mesmo, onde ele vai criar, instalar nome MyDriver mesmo, criar um ícone na área de trabalho, tudo bem, eu vou dar um install. Já mando executar, dou um finish que ele já vai abrir para mim o MyDriver. E eu tenho, como ele é um programa pago, eu tenho que para comprar quais são os benefícios e tem a opção também de registrar mais tarde. Então eu vou dar um clique nesse botão aqui, ó, registrar mais tarde, e ele vai abrir para mim o programa MyDriver. Bom, agora é o seguinte, só vou mostrar então, eu só vou minimizar ele aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, iniciar meu computador. Seleciono o meu computador, clico no botão direito, propriedades. Ele vai abrir essa janela aqui, ó, propriedades do sistema. E eu tenho aqui uma guia hardware. E nessa guia hardware eu tenho aqui o gerenciador de dispositivo. Dou um clique nele e ele vai estar mostrando para mim todos os dispositivos que eu tenho instalado, certo? Por exemplo, adaptador de rede. Ele mostra para mim Realtek, então marque modelo Realtek RTL 8139. Então se eu formatar esse computador e precisasse instalar a placa de rede, eu teria que procurar na internet a marca da minha placa de rede Realtek, modelo 8139. E teria que baixar esse drive para um Windows XP, porque eu estou usando um Windows XP aqui, ó. No entanto, se eu minimizar aqui, vim aqui em geral, aí ó, o Windows XP Serve Pack 3, tá? Continuando aqui então, ó, abrir o gerenciador de dispositivo, Realtek RTL 8139. Para eu abrir o gerenciador de dispositivo, eu vim com o botão direito, meu computador, propriedades, guia hardware, gerenciador de dispositivo. Dou um clique no mais do adaptador de rede e aparece aqui para mim, ó, Realtek RTL 8139. Dou um clique no mais no adaptador de vídeo, que é o driver de vídeo minha. Então minha placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce 6200. Eu estou abrindo o gerenciador de dispositivo para eu verificar quais são os nomes dos meus drivers da minha placa-mãe. Então o driver de rede está aqui, o de vídeo está aqui, o de som está aqui, ó, controladores de som, vídeo e jogos. Dou um clique no mais, ó, o nome aqui da meu driver de som aqui, ó, IDT High Definition. E também tem um driver do modem, no entanto ele está desativado aqui, ó, só vou mandar ativar e já consta para mim aqui, ó, tá com ponto de exclamação, que significa que está com algum problema, mas não tem problema não, porque como eu não uso a placa de fax modem, então tanto faz se tiver esse ponto de exclamação ou não. É claro, se você faz uso de internet discada, então esse ponto de exclamação tem que sumir, tá? Quer ver? Só fazer um negócio aqui, ó. Verificar se há alteração no hardware. Só para ele examinar aqui, ó. Mas mesmo se não examinou não. Vou dar um clique no botão direito, propriedades. Aí, ó, o drive para esse dispositivo não está instalado. Então aí a gente só vamos instalar depois lá só para ver o que acontece, tá? Então é o seguinte, ó. O mais importante então é mostrar para vocês que na máquina de vocês vai estar o driver certinho instalado e basta você conferir os nomes. Se tiver esse ponto de exclamação, significa que existe algum conflito. E eu também tenho aqui, ó, um ponto de interrogação com um ponto de exclamação. Significa que existe algum driver não instalado aí que eu não instalei, tá? Vamos lá então. Eu conferi que é o nome da minha placa de rede, Realtek 8139, a placa de vídeo minha é uma GeForce 6200, a minha placa de som é uma IDT High Definition e o meu modem é um Motorola SM56.
como eu havia minimizado, só volto aqui pro My Drive, vou deixar uma janela uma próxima à outra, só para eu conferir o nome. E vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho alguns botões aqui no My Drive, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Collect All, ou seja, coletar todos os drives. Aí vai mostrar uma lista enorme para mim, ó, de todos os drivers que eu tenho aqui no Windows que foi instalado. A maioria deles o Windows instala automaticamente. Então, primeiro drive que eu vou selecionar da minha placa de rede. Então, é Realtek 8139, que é esse daqui, ó. Então, aqui no My Drive, como ele está em ordem alfabética, eu vou lá no R, lá, ó, R. E eu acho aquele aqui, ó, Realtek RTL, e selecionei. Então, eu já selecionei o primeiro drive, que é o drive de rede. Volto aqui para o gerenciador de dispositivo, só para confirmar o nome do driver de vídeo, que é uma NVIDIA GeForce 6200. Como ele está em ordem alfabética, então vou lá para cima lá, ó, no N lá. Ó. Aí eu vou localizar ele. Então ele está como NVIDIA. Então MN. Aqui, ó. Ele está aqui, ó, só que eu não vou clicar nele não. Eu vou segurar a tecla Ctrl primeiro e vou dar um clique nele. Porque se eu clicar nele direto, ele tira a seleção da minha placa de rede e seleciona a minha placa de vídeo. Segurando a tecla Ctrl e clicando, ele mantém selecionado todos os dois, tá? O Windows é informática básica quando você quer selecionar mais de uma coisa, porém você não quer na ordem que está sendo exibido para você. Feito isso, agora a gente vai fazer vamos selecionar então um driver de som. No meu caso, é essa placa de som aqui, ó, IDT High Definition. Então, começa com I, como está em ordem alfabética, eu vou lá para cima. Então, ó, IDT. Opa, já passei. Aí, ó, IDT High Definition. Mesma coisa que eu fiz aquela hora. Segura a tecla Ctrl e pressiona aqui, ó. Falta eu selecionar agora, que é da minha placa de fax mode, que é a Motorola SM56. Então, eu volto aqui pro My Driver. M. Então, desço aqui, ó. Eu vou achar lá, Motorola. Aí eu não tô conseguindo achar. Tem monitor plug and play? Não tem. Tudo bem. Se ele tivesse instalado, que eu já instalaria ele, já pegaria ele na lista, que, ó, como não está aparecendo na lista para mim, então vai ser somente esses três mesmo, tá, gente? Ó, placa de, o meu driver de som, que é o IDT High Definition, vai ser a minha NVIDIA GeForce 6200 e a Realtek RTL 8139, tá? Motorola não vou fazer não, porque eu não estou com ele instalado aqui, mas eu tenho ele na máquina, depois eu mostro para vocês como faz para instalar. Então, depois que você conferir e verificar que estão todos os drivers que você quer, e só para simplificar o processo, você vai precisar fazer backup dos drivers. Vídeo, som, rede, modem, tá? Como eu não uso a placa de fax modem, que é internet escada, para mim tanto faz, mas se for para você e você usa, você tem que fazer o backup. Então, eu pego qualquer um dos três que estão selecionados aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vou vir aqui, ó, backup para uma pasta específica. Essa primeira opção aqui, ó, depois que eu cliquei com o botão direito, eu coloco aqui, ó, backup para uma pasta específica. Dou um clique e ele vai começar a rodar aqui para mim. Já já ele vai parar, ó. E vai acontecer o seguinte. Eu só estou esperando porque ele está localizando os drivers, tá, gente? Então a gente tem que aguardar aí, ó. É só aguardar, tá, gente? Como o MyDrive é um programa pago, então eu uso ele uma única vez para eu conseguir fazer o backup dos meus drivers da minha máquina e depois eu vou simplesmente desinstalar ele, porque eu conseguindo fazer o backup é o que importa. E é claro, depois que eu fiz o backup dos drivers, aí eu copio para um CD, eu copio esses drivers para um CD, eu copio para um pendrive, porque se você quiser formatar a sua máquina depois e você não tem mais, ou você não tem o CD da placa-mãe, você pode formatar sua máquina tranquilamente e depois instala os drivers manualmente. Aí eu vou estar mostrando para vocês como fazer para instalar o driver manualmente, tá? Só estou esperando, só estou falando porque
tá rodando aqui ainda porque ele tá localizando os drivers, mas daqui a pouco ele já mostra para mim, tá? Aí eu só preciso salvar. Aí o processo de salvar é bastante rápido. Aqui está localizando para mim, como ele está explorando o meu HD inteiro, então já ele localiza todos eles aqui e já pede para eu salvar. Aí ó, bem, agora ele está falando para mim, por favor, escolha uma pasta para backup. Eu poderia colocar aqui para salvar direto no D2 ponto da minha máquina, porque eu salvo meu computador e depois jogo pendrive. Eu poderia jogar direto no meu pendrive. Eu vou deixar aqui, ó, essa pasta mesmo, porque ele que vai criar essa pasta chamada MyDriver. Depois eu tiro ela de lá. Eu vou dar um clique no botão Start que ele vai começar a fazer o backup de todos os drivers. Então, dentro dessa pasta MyDriver que ele vai criar, ele vai criar uma pasta com driver de som, outra pasta com driver de vídeo e outra pasta com driver de rede. Foram os três que eu selecionei lá. Então, dou um clique aqui, ó, em Start, e ele já está falando para mim, ó, IDT High Definition Audio Codec foi criado com sucesso, ou seja, o pacote de instalação para a instalação do driver depois foi criado com sucesso. Dá um clique em OK, ele vai para o segundo agora. O driver de som já está OK. Está procurando o próximo agora. Só esperar ele achar o próximo driver. Só aguardar, tá, gente? Porque ele já está salvando para mim. Então, esses drivers, eu achei que seriam um pouco mais rápido, mas tá demorado, mas é interessante acompanhar aí como que se faz, porque depois se você quiser usar na sua casa aí fica fácil, tá? Vamos lá. Aí eu vou estar dividindo essa videoaula em duas partes, porque senão vai ficar uma videoaula muito longa e desanima assistir do começo ao fim. Só aguardando aqui. Eu espero, então aguardo. Demorou um pouco, gente, mas aí ó, já fez o backup da placa de vídeo, que é a GeForce 6200. Dou um clique em OK, pode ver que ele está procurando, pesquisando para o próximo drive. Vai demorar um pouquinho de novo, mas vamos só aguardar aí que ele já vai procurar o último driver agora, que seria o driver. Ele já fez o de som, de vídeo, agora só falta o driver de redes, tá? Então só vamos aguardar. Tá aí, demorou alguns segundos, mas foi o terceiro que ele achou pra gente, que é o Realtek RTL 8139. Dou um clique em OK. Bom, é o seguinte, antes mesmo de fechar o MyDriver, então aqui está aberto o MyDriver aqui, antes mesmo de fechar ele, como ele é um programa pago e eu quero usar ele só para fazer o backup, antes mesmo de fechar ele eu vou abrir o Windows Explorer, mas agora eu vou abrir de uma forma diferente. Vou segurar a tecla logotipo do Windows, que é a tecla janelinha do Windows, mantenha ela pressionada e aperto E uma vez só. E ele vai vir para o Windows Explorer. Você lembra que no começo lá ele deu lá como disco local C2 ponto, ele falou que ia criar uma pasta no disco local C2 ponto com o nome de MyDriver. Então eu verifico que ó, disco local C2 ponto, realmente existe uma pasta chamada MyDriver. E dentro dessa pasta MyDriver tem três subdiretórios, ou três subpastas. E a primeira que é a IDT High Definition. E eu seleciono ele e verifico. Realmente ele salvou. Depois a NVIDIA, verifico. Realmente também ele salvou os meus drives. E a terceira, que é a Realtek RTL 8139, eu verifico só para ver se não está vazia, só para verificar se o processo realmente foi criado com sucesso. Então, verifiquei que ó, eu posso fechar o MyDriver agora. Ó, fechei o MyDriver, já aproveito todos os programas que você instala, já aparece aqui nos programas. Já aproveito para desinstalar o MyDrive. Então tem um uninstall aqui, ó. Vou desinstalar porque para mim o MyDrive vai servir mais para nada. Ele está falando que foi desinstalado com sucesso no meu computador. OK. Volto para lá. Então, como eu tenho duas partições, disco local C e disco local D, eu vou pegar essa pasta MyDriver aqui, ó. Vou dar um Ctrl X nela para recortar ela aí. Vou para o meu disco local e vou colar ela aqui, ó. Colar. Pode ver que ela já jogou pro D2 ponto, que é
meu disco local de 2 pontos. Só que ao invés de chamar MyDrive, vou só renomear o nome dessa pasta. Apertei a tecla F2, selecionei, apertei a tecla F2, vou colocar assim, ó, Driver Janderson, que é o driver da minha placa-mãe, tá? É só verificar uma coisa aqui, rapidinho, gente. Driver. É porque antigamente é driver do meu PC. Modem. Windows XP. Bom, eu tenho um modem aqui. Vou reinstalar lá. Ó. Ele tá aqui nesse caminho, ó. D2 pontos, programa utilitário, drive do meu PC. Então, só para mostrar para vocês como faz para instalar drive manualmente. Então, botão direito meu computador, propriedades, vem aqui em hardware, gerenciador de dispositivo. Tá vendo o Motorola aqui? Eu vou clicar com o botão direito. Cliquei com o botão de... Eu estou instalando o drive manualmente, tá, gente? Propriedades, driver, atualizar driver, marca a última opção e avanço. Marca a última opção e avanço. Aí tá, marco a última opção e avanço. Ele vai dar uma lista para mim. Nessa lista eu vou ter que marcar aqui, ó, modem. Então eu marco aqui, ó, modem e avanço. Espero ele carregar. Ele falou que não achou nenhum driver. Eu venho aqui, ó, com o disco. Ele está dando como referência o A2 ponto. Não, mando procurar. Lembra que lá que eu mostrei, ó, D2 ponto, programa utilitários, driver do meu PC, se não me engano o nome dele, driver do meu PC, a drive do meu PC, modem, Windows XP, Windows Vista. Vou entrar nesse daqui. Então é por isso que ele deu problema aquela hora. Ele tá falando pra mim que não existe. Tá certo. Deixa eu forçar um driver qualquer aqui, só pra ver o que vai acontecer. Realmente, tá, gente, ó, eu tô sem o driver de modem. Tô sem o driver de modem aqui. Deixa eu ver só se tem outra pasta aqui. Driver meu PC não. Driver Janderson, Motorola, aqui, ó. Pelo menos aqui consta o driver meu. Ok, ele trouxe pra mim aqui, ó, o driver, manda avançar. Ele tá falando que o sistema operacional não tá conseguindo, mas eu mando continuar assim mesmo. Ele vai instalar para mim o driver. Então só espero. E realmente ele não tá trazendo. Gente, eu vou parar por aqui porque realmente não tô sem esse driver aqui, ó. Tá? Então vou finalizar aqui. Mas eu queria mostrar para vocês como faz para fazer o backup dos drivers, tá?